Olá, vamos dar início ao nosso painel Mediação na Administração Pública. E este painel ele está inserido na programação da nossa disciplina de mestrado e doutorado, Arbitragem e Dispute Boards envolvendo a administração pública no Brasil, aqui da Faculdade de Direito da USP. Eu sou o professor Gustavo Justino de Oliveira, coordenador da disciplina, e temos também como professores colaboradores desta disciplina aqui na USP, o professor Gustavo Schiffler e o professor Felipe Steffen. Bom, eu vou fazer uma rapidíssima apresentação dos nossos convidados, mais uma vez agradecendo a gentileza, a generosidade e também a disponibilidade em estarem aqui presentes conosco. São todos mediadores de mão cheia, eu queria dizer, né, reunir esse time realmente, assim, para todos nós, e sobretudo para a alegria e privilégio dessa turma de alunos, né, é muito grande. Então, eu gostaria de agradecer à doutora Kaline Ferreira. Doutora Kaline Ferreira, ela é advogada da União, ela é coordenadora geral da SECAF, que é a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, vinculada à AGU, e também professora de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia. Doutora Kaline, seja muito bem-vinda. Eu, ultimamente, tenho lhe dado muito trabalho, né? No bom sentido, eu espero, que estamos escrevendo juntos, estamos dialogando juntos, ontem estivemos juntos no CNJ, e no Conselho Nacional do Ministério Público também, então é um prazer muito grande tê-la aqui. É um prazer muito grande também ter o doutor Adolfo Braga Neto. O doutor Adolfo é um dos grandes mediadores no Brasil, ele é muito responsável por essa institucionalização da mediação no Brasil, né? E então também está presente aqui no nosso painel. A doutora Elisa Eide, doutora Elisa é procuradora do Estado, do Rio Grande do Sul, né? Também é doutoranda na UFSC, e é uma grande mediadora, já é uma mediadora com especialização no setor público. Então, já é uma mediadora de nova geração, vamos dizer assim, né? E que vem realmente tendo uma atuação muito grande nesse processo agora de institucionalização da mediação no setor público, assim como a professora Kaline, e também a doutora Flávia Corrêa Azeredo Freitas. A doutora Flávia é mediadora também, e é advogada da União, né, atua no Rio de Janeiro, e está aqui presente, então formando esse time de grandes mediadores, né, que vão conversar conosco sobre mediação na administração pública. Eu percebi que houve aqui uma divisão, né, no sentido, uma ordem que foi proposta, né, para a apresentação, e eu vou respeitar essa ordem. Primeiro fala a professora Kaline, na sequência a doutora Elisa, depois a doutora Flávia, e por último, e não menos importante, o doutor Adolfo Braga, né? Uma rapidíssima provocação a todos. A ideia, portanto, é que cada um possa contribuir, se trata de um painel, por um tempo de 10 minutos aproximadamente, para que a gente possa ter algum debate, se possível, com a turma, né? Mas a mediação, ela vem encontrando o seu espaço no setor público. Então, nós temos incentivos normativos à mediação. Sem dúvida, o novo Código de Processo Civil, ele traz um incentivo muito grande à institucionalização da mediação, judicial da mediação, essa judicial nesse sistema de justiça multiportas, né, que nós passamos a ter mais claro, já tínhamos antes, mas passamos a ter mais claro agora como uma diretriz normativa, né, uma configuração de sistema que no novo Código de Processo Civil, a partir de 2015, e em 2015 foi editada a Lei Geral de Mediação, que ficou conhecida, né, a Lei Federal 13.140, de 26 de junho de 2015, como Lei Geral de Mediação. Mas a gente não pode esquecer, né, que ela é uma lei geral de mediação e também de autocomposição administrativa, né? A gente esquece essa parte importantíssima, né? Autocomposição administrativa, né? Então, a legislação ela tem um papel de estimular,
né, a institucionalização dos MESCs, os métodos extrajudiciais de solução de conflitos em geral, e, sobretudo, no setor público, porque é necessário, né, realizar uma espécie de uma acomodação, vamos dizer assim, desses institutos à luz do regime jurídico administrativo, sem deturpá-los, é verdade, mas é necessário fazer uma acomodação, né, nesse processo de institucionalização. Então, vamos ouvir o que os nossos convidados, que são especialistas no tema, teriam a dizer. Vamos começar com a doutora Kaline Ferreira, vai falar um pouco para a gente sobre a experiência, né, que tem como coordenadora geral da SECAF, que é uma câmara, né, que foi criada e instituída muito antes do novo Código de Processo Civil de 2015, né, junto à AGU. Lembrando que o novo Código de Processo Civil, doutora Kaline, menciona justamente a necessidade dos entes públicos criarem câmaras, né? Câmaras de conciliação, câmaras de mediação, nesse caminho da institucionalização dos MESCs, né, no setor público. Mas gostaríamos muito de lhe ouvir. Doutora Kaline? Bom dia, é um prazer estar com vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Porque de vez em quando eu tenho alguns problemas com essas questões tecnológicas. Olha, muito obrigada, Gustavo, por ter me convidado. É um prazer estar aqui com Flávia, com Adolfo, com Elisa, são parceiros de muito tempo. Gustavo Justino vem escrevendo comigo, que é uma honra e um prazer. Então, mais uma vez, estar aqui, ele disse que tem me colocado para trabalhar, né? E eu adoro, então, estamos à fome e à vontade de comer, estamos juntos aí nessa caminhada. Olha, meu percurso envolvendo mediação e entes públicos, ele é coincidente com o percurso que a AGU tem envolvido com a autocomposição envolvendo entes públicos. Na verdade, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu pude casar perfeitamente a minha atividade acadêmica com minha atividade profissional, porque a AGU me deu o melhor laboratório possível que uma pesquisadora pode ter em conflitos envolvendo entes públicos. Desde 2007, a AGU se envolveu numa política institucional de resolução multiportas de conflito, o que é pioneiro e protagonista. É lógico que a gente tem câmaras privadas mais antigas, por óbvio, a mediação, a autocomposição, o consenso como resolução de litígio, ele não começou na esfera pública, pelo contrário, a esfera pública, ela é muito árida a adoção desses métodos consensuais, né? A gente ouviu um discurso muito forte lá nos idos de 2013 e 2014, porque, olha, 2007, quando a SECAF foi criada, ninguém nem sabia do que a AGU estava falando. Não se falava, ainda estava embrionário o processo do CNJ, porque no Brasil é meio curioso, mas todo esse fenômeno de introdução dos métodos consensuais partiu fortemente do próprio Poder Judiciário e do CNJ, o que pode parecer uma contradição, mas, na verdade, a primeira vez, não digo a primeira vez, mas o destaque mais forte da autocomposição para o Brasil veio num relatório do Banco Mundial, que diz que o Brasil não podia mais contar com o Poder Judiciário, porque ele naufragava com o excesso de estoques que ele tinha. E os 5 maiores litigantes continuam sendo os entes públicos. Então, não adiantava o particular, a esfera privada, as relações privadas adotarem o consenso e os entes públicos inertes. Não foi assim que aconteceu na AGU. Pioneira e protagonista, em 2007, ela pensou numa estrutura de autocomposição para tratar da principal esquizofrenia que acometia a administração pública, autofágica, conflitos entre os próprios entes públicos federais. Talvez por isso que a AGU tenha sido tão pioneira, porque o advogado-geral da União na época, que hoje é nosso ministro do STF, o Toffoli, ele percebeu o seguinte: havia um grande número de judicialização de entes públicos federais, autarquias, empresas públicas federais, sociedade de economia mista e União. Isso não era possível. Só para vocês terem uma ideia, órgãos públicos federais, destituídos de personalidade jurídica, eles conflitavam entre si e não conseguiam chegar a um consenso. Eu tenho sempre um exemplo que eu falo sobre uma vinda de umas peças do Museu Rodin,
da França para a Bahia, num convênio do Estado da Bahia, e o governo francês exigiu que houvesse uma declaração do governo brasileiro de que reconheciam que as peças não estavam adentrando o território nacional, mas que eram de posse da República Francesa. Aí o Estado da Bahia fez a declaração. O governo francês, não queremos do Estado federado, queremos da República. E aí veio o impasse. Nem o Ministério das Relações Exteriores queria dar a certidão, quer dizer que não era competência deles, nem o Ministério da Cultura queria dar a certidão, instaurado um conflito que prejudicaria toda a população baiana e brasileira, que deixaria de usufruir por 5 anos no Museu Palacete das Artes na Bahia, do acervo do Museu Rodin. Esse impasse foi levado para a SECAF, lá em 2000 e bolinha. Isso é só para exemplificar para vocês o quanto a SECAF foi necessária para um conflito que, na verdade, é um conflito aparente. Essa esquizofrenia da administração pública, esse fechamento, essa falta de diálogo, ela não existe só com o particular, ela existe dentro de casa. Em 2009, a SECAF alargou sua competência para também atrair conflitos entre União, estados e municípios. E aí a gente teve um salto na competência da SECAF. Nós temos um grande número de conflitos interfederativos, o que eu acho ótimo, porque, para mim, é inconstitucional a gente judicializar conflitos entre entes federativos que, pela Constituição Federal, deveriam resolver seus problemas harmoniosamente. É a ideia do federalismo brasileiro, que já vem sendo desrespeitada. Pensem em vocês, União, estados e municípios, com todo o aparato técnico que existe, com toda a possibilidade de dialogar e se relacionar, e esses litígios são levados principalmente para o STF, com as ACOs, enfim. E muitos ministros suspendem o andamento desses processos e enviam para a SECAF. Bem, com o advento da lei de mediação, em 2015, pareceu que, por causa do capítulo 2º, Shazam, pode sim o Estado, a administração pública, fazer acordos, praticar mediação e autocomposição. Bem, não foi tão Shazam assim, porque até hoje nós temos Câmara da AGU, Goiás, Belo Horizonte, Minas Gerais embrionária, Rio Grande do Sul já com uma certa experiência, a Bahia, a lei existe, mas a Câmara ainda está mais ou menos. Então, assim, se vocês verem, mesmo de 2015 para cá, a gente não teve uma revolução na autocomposição envolvendo entes públicos. Até hoje, eu ainda respondo a pergunta de 8 anos atrás. E a indisponibilidade do interesse público? Eu sou paciente, eu continuo respondendo, igual a Gustavo Justino, igual a Adolfo, igual a Flávia, mas assim, já tenho o discurso pronto, né? Já tenho os exemplos prontos, e aí ficou mais fácil, eu botei no automático. Mas, assim, ainda são as mesmas e velhas perguntas de um direito administrativo que está, graças a Deus, em mutação. Porque se a gente realmente se baseasse como fundamento no velho e arcaico direito administrativo do Eli Lopes, que não pôde ser atualizado porque ele morreu, a gente não teria verdadeiramente autocomposição envolvendo entes públicos. A lei de mediação é ruim, ela é péssima, ela é muito ruim. Mas ela existe, só o fato dela existir veio nos dar alguma garantia e, principalmente, fazer com que os nossos agentes públicos, que estão acovardados há muito pelas nossas instâncias de controle, principalmente os tribunais de contas, que consideram que a administração pública ela é formada de 2 blocos, os corruptos e os covardes, que são tão danosos quanto, e é muito difícil você fazer evoluir a autocomposição quando você tem um apagão das canetas, quando os agentes públicos preferem cumprir uma decisão judicial do que assinar um acordo, que é muito mais eficaz, que é muito mais eficiente e que verdadeiramente existe para pacificar conflitos e reformar políticas públicas. Porque, olha, eu não sei o que vocês pensam da mediação envolvendo entes públicos, mas com certeza ela não pode ser nos mesmos moldes da mediação envolvendo relações privadas. Estamos falando de uma mediação que está no seio de um regime jurídico que, por mais que o direito administrativo tenha evoluído, ele é, sim, diferente
do direito que rege as relações privadas. Então, ao passar nessa alfândega, ela tem que pagar o tributo cultural. A gente tem que filtrar essa autocomposição para que ela seja adequada também ao direito público e aos agentes públicos. Não há como você fazer essa importação sem pagar esse tributo. E essa autocomposição envolvendo entes públicos, ela precisa fazer com que essas técnicas, elas se moldem a essa vontade administrativa, porque consenso é encontro de vontades, mas quando você fala de vontade humana, você fala de uma vontade interna, psicológica, própria do ser humano. E quando a gente fala de vontade administrativa, não. A gente está falando de uma vontade que habita um outro mundo, e que vai precisar se encontrar nesse consenso. Muitas vezes, duas vontades administrativas, muitas vezes, de forma multilateral, uma vontade administrativa com duas vontades particulares, com mais uma vontade do Ministério Público, que é institucional, porque o que a gente mais tem na SECAF são conflitos multilaterais, complexos, e sempre a vocação da SECAF é para acordos estratégicos. E eu falei de políticas públicas, porque eu não acredito numa mediação envolvendo ente público, onde a gente vai fazer um arremedo tristonho do Poder Judiciário. A gente não pode ser, na autocomposição envolvendo entes públicos, apagadores de incêndio que servimos para diminuir estoques do Poder Judiciário. Não. Se for assim, em muito pouco tempo, a autocomposição envolvendo entes públicos não dará certo. Ela naufragará. Porque se o Poder Judiciário hoje já não está suportando o estoque que tem, se nossa mediação, nossa autocomposição for eficiente e eficaz, ela vai atrair um número de demandas tão grande que ela vai também se afogar. Então, a administração pública ela tem que se servir da mediação e da autocomposição para reassumir uma atividade de gestão que ela delegou negligentemente para o Poder Judiciário, porque a jurisdição não tem condição de resolver determinados conflitos que tem a ver principalmente com reforma e produção de políticas públicas, e só nós, de forma transversal, interna, administrativa, podemos resolver através do consenso, porque a administração pública vai se retroalimentar. Ela pode trazer esses conflitos, ela pacifica o conflito, cada um ou não, mas ela se retroalimenta de dados, estatísticas, ela mapeia o conflito, ela reconhece o conflito e ela pode se modificar, ela pode alterar suas políticas, ela pode instituir políticas que vão melhorar o serviço público, que vão melhorar a atividade administrativa e que vão parar de gerar aquele tipo de conflito. Se a administração pública não pensar na mediação como uma parte da sua atividade, um fechamento de ciclo da atividade de gestão, a mediação também será muito pequena para a administração pública. Nós teremos um amesquinhamento do que pode ser a mediação no caso da administração pública. O professor Gustavo e eu escrevemos há pouco um artigo referente à mediação e à arbitragem no âmbito do novo marco legal de saneamento. E uma das constatações que nós tivemos é o quanto as agências reguladoras, que são tão afetas à mediação, até mais do que qualquer outra estrutura administrativa, elas se utilizam tão pouco da mediação, quando a própria atividade regulatória, ela não é mais nada menos do que a mediação de interesses. Então, a gente ainda percebe a timidez, a gente ainda percebe o agente público e a administração pública ainda tem muitas perguntas que não pôde responder ou não quis responder. Ainda existem algumas questões político-estratégicas para que a administração pública não queira ter uma estrutura autocompositiva dentro da sua estrutura interna, mas, enfim, não é o futuro mais. É o presente e até está ultrapassado quem não pensar num posicionamento estratégico de resolução de conflitos, utilizando todas as portas que estão ao nosso alcance. E aí eu adorei a última conversa com o professor Gustavo lá no Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, quando ele falou, olha, o sistema multiporta só vai dar certo se essas portas estiverem muito bem organizadas. Porque se forem portas que se atrapalham entre si, não terá sistema, terá um caos. E eu adorei, vou repetir, parafrasear várias vezes, eu termino assim, e vou esperar agora o debate e os colegas que têm muito a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Kaline. Doutora Kaline e eu já fazemos parte da Era da Aquário, muito antes da Era de Aquário começar na administração pública, né? Fomos sempre muito criticados, mas a gente sempre viu a crítica como crítica positiva, né, Kaline, que nos movimentou, por isso a nossa convergência de ideias, e como é bom poder dialogar, e como é bom poder se reconhecer, né, no meu caso, né, numa professora do Quilate, da professora Kaline, que não é só acadêmica, né, já seria importante se fosse acadêmica exclusivamente, mas pratica, né, como advogada pública, a mediação no setor público, na administração federal, e nos trouxe um pouco aqui da sua experiência, e fica, talvez, aí para fazer já a passagem para a palavra para a doutora Elisa, fica, não é, Kaline, assim, o importante aqui, me parece, a administração não se colocar acima dos conflitos, né? Ela tem que saber qual é o seu lugar perante os conflitos. E muitas vezes conflitos que ela dá início. Sim. Então, e que, como você disse, é imanente ao exercício das competências administrativas, intra-administrativas e interfederativas, né? Então, acho que isso ficou muito forte da sua fala. O segundo ponto que também fica forte da sua fala é a importância da política judiciária, não é? De fortalecimento dos MESCs no sistema de justiça, vamos dizer assim, mas também com um papel, uma função importante de fortalecimento e institucionalização dos MESCs, mediação, que é o nosso foco aqui do painel, no setor público. Então, o Poder Judiciário vem fazendo sua parte, né, com uma política judiciária muito bem desenhada, discutida, e o CNJ é muito a instância, né, onde esse debate acaba acontecendo, foi muito bem lembrado também pela professora Kaline. Doutora Elisa, nos conte um pouquinho, se possível, essa experiência do Estado do Rio Grande do Sul com a mediação e como é que anda a institucionalização da Câmara de Mediação e Conciliação do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Elisa? Tá certo, então, bom dia aí aos colegas. É um prazer estar aqui participando das aulas, né, de arbitragem de dispute boards e participar aqui desse painel para falar da mediação junto com a Kaline, com o Adolfo e com a Flávia. Bom, eu vou falar também da minha experiência do Rio Grande do Sul. Queria só talvez fazer uma diferenciação, né, quando a gente fala da mediação na administração pública, talvez definir um procedimento, né, o procedimento da mediação é aquele totalmente consensual em que as partes dialogam com o auxílio de um terceiro facilitador, que é o mediador, né? Então, esse é o formato da mediação. E aí, esse procedimento, ele foi positivado na lei, por meio da Lei 13.140, que é a lei da mediação, e ela trouxe daí a previsão para a administração pública, mas não usou a nomenclatura mediação, utilizou a expressão autocomposição. Então, se a gente for pensar, não tem uma expressão, não tem uma definição, né, propriamente dita de mediação dentro da administração pública. A gente fala da autocomposição, que pode se utilizar aí de vários métodos, a mediação, a negociação, a conciliação e até o dispute boards, né, como a gente falou aqui mais cedo, também seria um método autocompositivo. A lei, ela fala, né, ao tratar da autocomposição, e a gente estava discutindo isso quando a gente falou da arbitragem, né, sobre que casos que se aplica a arbitragem, e aí essa é uma questão de definir, né, a arbitrabilidade objetiva, a definição legal de que casos a administração pode submeter à arbitragem. E sobre a autocomposição, a lei não trouxe quase nenhum parâmetro, assim, de em que casos que a administração pública vai adotar a autocomposição, né? O que a lei da mediação fez foi habilitar os entes públicos, entes federativos, a criarem as suas câmaras administrativas no âmbito das advocacias públicas. Então, é uma habilitação legal extremamente ampla e discricionária, né? Eu acho até que quando a gente trata de administração pública, dá uma ampla discricionariedade, como foi dada pela lei da mediação, acaba dificultando um pouco a implementação do método, e é o que a gente está vendo aqui, como a Kaline muito bem colocou, né, são poucos entes federativos que colocaram em prática o funcionamento dessas câmaras, porque a lei basicamente não dá nenhum parâmetro de como colocá-las em funcionamento, ela remete essa competência, né, de como regulamentar a Câmara, em que casos, definir o seu funcionamento, totalmente aos órgãos, aos entes federativos. Então, cabe à advocacia pública regulamentar o seu funcionamento e definir em que casos que ela vai atuar e como é que vai funcionar.
Então, esse eu acho que é uma primeira, talvez, problemática, dá para dizer assim, né, a ampla liberdade que foi dada pelo legislador para o funcionamento desse órgão, é um órgão totalmente novo, né, uma Câmara Administrativa não é uma Câmara arbitral, não é uma Câmara de mediação privada, é um órgão que é criado dentro da estrutura da advocacia pública para tratar de questões da administração de forma totalmente extrajudicial e de forma totalmente consensual. Então, é algo bem inovador, né, em termos de metodologia de solução de conflitos, para o qual a lei não dá muita definição de que casos. Ela dá alguns exemplos, né, o que está no artigo 32, pode ser para tratar de equilíbrio econômico-financeiro, para tratar da mediação coletiva relativa a serviços públicos, e define quem são os atores desse procedimento. Então, a Câmara Administrativa ela pode se prestar para conflito entre órgãos públicos, como a Kaline falou, que é uma grande função que a SECAF aí exerce na administração federal, mas também dá a possibilidade de dirimir conflitos entre público e particular, e essa é a grande novidade da lei da mediação. E, de fato, né, trazendo aqui para a minha área, eu, enquanto procuradora do Estado, estudante também, eu estou estudando o funcionamento da Câmara Administrativa no meu doutorado. Quando o Estado do Rio Grande do Sul criou essa Câmara, eu participei da concepção, da regulamentação e do funcionamento, né, coordenei o funcionamento ali por 2 anos. A gente publicou o decreto de funcionamento do centro, no outro dia, né, no outro dia mesmo, estava batendo as portas da PGE um movimento social que havia ocupado um prédio público do Estado, já estava com uma ocupação ali que perdurava há mais de 2 meses, e queria um diálogo com o Estado para negociar ou a sua manutenção, né, no imóvel, ou uma saída consensuada, uma vez que o Estado já tinha uma liminar ali de reintegração a seu favor. Então, os Estados, né, e aqui, se diferenciando um pouco da questão da União, os Estados, eles não têm muita alternativa a não ser colocar essas câmaras administrativas para funcionamento também com os conflitos entre particulares, porque a estrutura dos estados é bem menor que a da União, né? Então, se a Câmara se prestar a solucionar conflitos somente entre os órgãos da administração estadual, ficaria bastante limitada a atuação das câmaras, né? Então, mas o cenário que a gente tem é esse, assim, já são 5 anos da legislação e são poucos os estados que fizeram o seu regulamento e conseguiram definir de que forma essa Câmara vai funcionar, e muito poucos os estados que já tiveram casos, né, em andamento nas câmaras, que já tiveram conflitos solucionados por meio da atuação das câmaras. E aí eu trago para reflexão, talvez pensando no que a gente já discutiu em relação à arbitragem, em relação ao consenso dentro da administração pública, porque a ideia do acordo na administração pública até foi o objeto da disciplina do professor no ano passado, que eu tive a oportunidade de fazer, e o nome da disciplina era Acordos Administrativos, né? E essa definição do acordos administrativos, ela é amplíssima, né, porque o Estado, a administração, ela tem uma variada gama de relações com a sociedade, né, ela pode estar em várias posições nessa relação, ela pode estar numa posição de prerrogativa, de poder sancionatório, e aí negociar um poder da administração me parece que é muito mais tranquilo, né, quando a administração, ela está, o poder público, né, ela está substituindo um poder por um acordo, que é o que acontece no âmbito penal, né, que a gente está vendo aí dos acordos de leniência, enfim, que substitui o poder de sanção por uma outra medida que seria mais consensual, os acordos, ou um direito regulatório que substitui, né, a prerrogativa de aplicar uma multa por um acordo que possa dar aí um melhor resultado. Então, nesse cenário, parece que o poder público fazer acordos já está mais bem estabelecido, vamos dizer assim. Agora, num outro cenário de relações da administração, em que ela é devedora, em que ela tem que cumprir obrigações, e ainda mais perante o particular, assumir obrigações mediante um acordo, né, a ser realizado totalmente na via extrajudicial e de forma consensual, eu não acho que isso esteja ainda bem estabelecido. Eu acho que a administração, enquanto autoridade, me parece que ela funciona sob 2 lógicas. Ou ela vai negociar um poder seu de autoridade, ela vai negociar a aplicação de um poder sancionatório, né, uma aplicação de multa, né, a prerrogativa ali da persecução penal, ou ela vai se mover para o cumprimento de alguma obrigação por meio, a mando de uma outra autoridade, que seria, no caso, tradicionalmente o judiciário, ou
as câmaras arbitrais, que é o que a gente está estudando aqui na disciplina, né? A administração assumiu uma obrigação de modo totalmente voluntário num cenário extrajudicial, perante um particular. Eu não acho que isso seja algo ainda muito tranquilo dentro da administração pública, e tem razões para isso muito claras, né? E é por isso que a advocacia pública também ainda não abriu essa porta, né, professor, de forma tão definitiva, né? Não colocou isso tão à disposição da sociedade, porque a advocacia pública, em essência, ela orienta o gestor público, né, na atividade dele. Ela faz a atuação judicial nos processos, faz a defesa, e na esfera extrajudicial ela tem a função de assessoramento, né, do gestor público para adotar ali as melhores medidas enquanto detentor de uma função pública. E quando a gente traz para um cenário extrajudicial de realização de acordos, a advocacia pública ela vai orientar, ela pode, enfim, definir que a metodologia do acordo é a mais adequada para determinado conflito, mas ela não é responsável pelo cumprimento daquele acordo na via extrajudicial, né? Quem tem que cumprir é o agente público que está ali, é o governador, é o secretário, enfim, alguém que exerce uma função dentro da administração que vai ter que cumprir aquele acordo na via extrajudicial. Então, acho que a gente tem que pensar, assim, talvez esse é o amadurecimento. O que incentiva, né, a administração pública, enquanto talvez devedora de uma obrigação de política pública ou até de pagamento, estabelecer um procedimento totalmente extrajudicial e consensual para a resolução do conflito e cumpri-lo de forma extrajudicial. Uma primeira questão é saber se a administração tem estrutura para isso, né? Que uma questão é ser coagida a agir por meio da ordem do Poder Judiciário e eventuais pagamentos ocorrerem por meio de precatório RPV, a outra é agir de forma voluntária e ter uma organização administrativa prévia, seja para alguma obrigação de fazer, seja para dar aí andamento a alguma obrigação de pagar com disponibilidade financeira imediata, né? Então, essa é uma dificuldade também que se tem para a realização dos acordos extrajudiciais nas câmaras administrativas. Mas, basicamente, era isso, assim, eram as reflexões iniciais que eu queria trazer, assim, talvez eu tenha falado rápido, mas era isso. Posso depois dar algum exemplo de algum caso do Rio Grande do Sul para ilustrar, assim, mas era isso aí. Doutora Elisa, muito obrigado pela sua participação, e aí eu gostaria de dizer que a doutora Elisa foi, além de uma aluna muito querida e dedicada no curso de acordos administrativos, né, no ano passado, ela integra também a nossa obra, né, ela também participou da obra Acordos Administrativos no Brasil, Teoria e Prática, né, que começou, não é, Elisa? Nós publicamos pela Editora Almedina, esse livro começou com os debates em sala, né, com os casos que nós estudamos, com os casos que vocês discutiam em sala. Então, ele foi extremamente relevante, ou seja, a produção doutrinária nessa temática dos acordos, da mediação, ela vem crescendo muito, né? Advogados públicos e privados vêm se dedicando também, e isso é muito importante ao tema, e isso é muito importante nesse percurso de institucionalização da mediação no setor público, né? Quer dizer, precisamos falar, precisamos escrever, mas, sobretudo, precisamos praticar, né? E aí, a doutora Elisa trouxe um pouco dessa sua experiência aí em relação à institucionalização da mediação no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou te deixar uma pergunta já, Elisa, assim, só para reflexão, né? E, obviamente, essa pergunta também pode ser respondida por todos os demais integrantes aqui, nossos convidados do painel, que é qual é o papel dos regulamentos das câmaras de mediação e conciliação da administração pública no sentido do estímulo e da institucionalização da mediação no setor público, seja municipal, estadual, né, e mesmo no federal. E aí já estendo essa pergunta à doutora Kaline também, a importância dos regulamentos das câmaras, né, qual é a força que elas têm, quer dizer, o que elas podem, elas apoiam uma mudança cultural de tratamento do conflito, gestão do conflito na gestão pública, elas são relevantes, esses regulamentos são relevantes, né? Só uma provocação. E aí, já passando a palavra agora à doutora Flávia, eu cometi um erro, a doutora Flávia não é advogada da União, ela é procuradora federal. Então, gostaria agora de passar à procuradora federal, doutora Flávia, nossa convidada aqui, né, doutora Flávia Correia Azeredo Freitas,
que atua no Rio de Janeiro. Flávia, eu sei também que, dentre as provocações aí que são possíveis, né, mas fique à vontade para fazer as suas observações, mas eu sei que você escreveu recentemente um artigo muito interessante. Eu até tive a felicidade de dialogar com você, né, no período que você estava escrevendo, né, a seu pedido, claro, esse artigo, em que você falou não só da mediação no setor público, a mediação, quando ela é desenvolvida pelo advogado público no setor público, mas quando o advogado público, eventualmente, pode também, ou poderia desenvolver e praticar a mediação fora do setor público, né? Então, extra-institucional, vamos dizer assim, envolvendo, por exemplo, particulares ou até outras entidades, né, públicas, que são, digamos assim, entidades que o que o advogado público não integra, né, como nas carreiras. Então, gostaria se você pudesse explorar um pouco isso, assim, quer dizer, o advogado público, ele vai exercer atividade de mediação institucionais dentro da sua instituição, a instituição da qual ele faz parte, e, eventualmente, também poderia o advogado público exercer atividade de mediador fora da instituição pública a qual ele pertence. É um tema polêmico, mas como você escreveu sobre o artigo, me parece que também podemos explorar, mas fica só um convite a essa reflexão. Doutora Flávia. Obrigada, professor Justino. Prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Todos me ouvem bem? Prazer estar aqui ao lado da Kaline. A gente levou Kaline lá no Rio de Janeiro para o Café com Mediação na Procuradoria do Município. Trouxemos também o professor Justino no Café com Mediação que a gente fez lá na Escola da AGU. Então, e junto da Elisa também, do Adolfo, um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Eu sou procuradora federal há 17 anos, atuo no núcleo de atuação prioritária em matéria administrativa, né, na Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, e lá a gente representa todas as entidades da administração pública federal indireta no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E a nossa atuação lá é ações prioritárias, né, ações complexas, ações coletivas, ações de alto valor, envolvendo matéria administrativa e também toda matéria que não for relacionada à atividade fim da entidade. Então, é um campo bem amplo de atuação que a gente tem lá. E eu vou debater um pouco aqui com vocês esse artigo, mas antes eu vou trazer aqui uma experiência que eu tive e que fez com que eu me interessasse pela mediação, né? Ela ocorreu há 3 anos atrás, foi em setembro de 2017, e a gente recebeu uma demanda de uma entidade federal no Rio de Janeiro, pretendendo ajuizamento de uma ação de reparação de danos em face de uma pessoa que veiculou uma denúncia numa mídia social contra, né, essa entidade, e a entidade nos procurou pretendendo ajuizar essa ação de reparação de danos. A denunciante, ela alegava ter sofrido um racismo institucional nas dependências da entidade num seminário que ocorreu lá. E a entidade, por outro lado, ela ficou surpresa, indignada com essa denúncia, especialmente por conta do histórico, né, de promoção e de prestígio à cultura afro. Então, era um caso realmente bem delicado. E eu e uma amiga minha que atuamos lá no núcleo, a gente começou a refletir juntas sobre esse caso, né? E, como advogadas, a gente passou a refletir sobre as dificuldades da instrução probatória, né, de uma questão como essa, né? Quais seriam as possibilidades de sucesso dessa ação. E conversamos com o procurador-chefe, isso é uma praxe, toda vez que a gente recebe uma demanda para ajuizamento de uma ação, a gente vai e conversa com o procurador-chefe da entidade, e ele, na oportunidade, disse, olha, todas as tentativas de solução administrativa do caso já foram tomadas sem sucesso. Então, passamos a analisar toda a documentação que instruía ali aquele pedido, e nos deparamos com a notificação que a entidade havia enviado para essa pessoa. E nesse momento a gente percebeu
que havia possibilidade, sim, de uma nova tentativa, né? A PGE, como a PGU, né, a AGU, assim como um todo, ela possui órgãos específicos de atuação contenciosa e de atuação consultiva. Isso é muito bom, né? Por quê? Porque quando um procurador, né, que atua no contencioso, como é o meu caso, recebe uma demanda do consultivo de uma entidade, né, como nesse caso, né, de ajuizamento de uma ação, ele tem possibilidade de analisar o caso sobre um outro olhar. Por quê? Porque ele não esteve envolvido com o conflito. Quem esteve envolvido com o conflito era o procurador que atua no consultivo da entidade. É ele que está ali com o gestor, é ele que participou, né, da situação, ele que vivenciou os momentos, né, pretéritos à deflagração do conflito, e ele que esteve ali junto no momento da maturação do conflito propriamente. Então, o procurador do contencioso, na situação como eu coloco agora, ele tem condições de assistir a situação conflagrada do camarote, né? Então, essa é uma expressão muito utilizada em negociação de conflitos. Quando você vai para o camarote, você assiste de cima, né? Você tem aquela visão do todo, você não está contaminado pelos sentimentos, né? Por todas aquelas circunstâncias emocionais que podem dificultar uma análise assim mais fria da questão e podem dificultar até mesmo a condução, né, das tratativas negociais. Então, nós passamos a ser observadoras, né, do camarote do caso. E concluímos que haveria, sim, necessidade, haveria, sim, abertura, possibilidade para a gente notificar essa pessoa novamente. Foi uma notificação porque o propósito era sugerir uma data para que a gente se reunisse e conversasse sobre o assunto e buscasse uma solução, né, consensual e civilizada. Mas, na verdade, foi uma notificação meio carta, né? Foram 3 laudas de uma carta que a gente enviou para essa pessoa, e ali os propósitos eram, primeiro, esclarecer por que a gente estava fazendo aquilo, né? Segundo, desconstruir eventuais impasses de comunicação que tivessem ocorrido, né? Terceiro, validar de algum modo algum sentimento, algum interesse que ela visava proteger por ter se comportado daquele jeito. Então, a gente já, na carta, né, nessa notificação, a gente atendeu esses 3 propósitos. Eu lembro que eu pedi ajuda ao meu pai, que é pós-doutor em língua portuguesa e linguística, para nos ajudar a construir essa redação, para que fosse algo que efetivamente incutisse nela, nessa pessoa, o dever moral de abrir-se para o diálogo. Então, a pessoa foi ao encontro, veio, né, acompanhada dos seus advogados, foram 2 sessões, e foram encontros muito frutíferos, resolvemos, né? Foi quase uma sessão de terapia, a gente teve ali a oportunidade de debater os interesses, de esclarecer, né, mal entendido, e visitar o lugar do outro, né? Isso também é muito válido, muito importante. Né? Houve essa oportunidade de visitar o lugar do outro para que a gente fechasse o acordo. Então, como eu disse, antes, já naquela época, eu não tinha qualquer experiência, né, com relação à mediação de conflitos, e a partir daí, né, vi essa necessidade, então fui me capacitar, né, em mediação de conflitos, também fiz uma capacitação em arbitragem, em negociação, e aí no final de 2019 veio essa orientação normativa do AGU, proibindo a prática da mediação privada. Ela também proíbe a arbitragem, compliance, negociação privada, mas especificamente a mediação privada também para os advogados públicos federais. E a convite de uma obra coletiva, eu e uma amiga, a Ana Cláudia Paranaguá, que é minha parceira também do Café com Mediação, a gente abordou esse tema, analisamos os aspectos jurídicos que vieram com parecer que fundamentaram essa orientação normativa, e também com outros aspectos jurídicos, científicos, a gente chegou a uma conclusão diversa.
no sentido de que a legislação, o contexto normativo que nós temos na atualidade, ele não só autoriza a prática da mediação privada pelo advogado público federal, como é altamente recomendado. Então, a gente tem a resolução 125 do CNJ, temos a lei de mediação, temos o CPC, então a gente tem realmente um robusto sistema normativo que estimula a consensualidade. Quais seriam as principais conclusões que a gente trouxe nesse artigo, já agora adentrando no aspecto do artigo em si? Primeiro, a mediação ela não é uma prática exclusiva do advogado. Então, nem a lei de mediação, nem o CPC, eles vinculam a prática da mediação a um profissional formado em direito. E aí, nesse caso, a gente não estaria infringindo uma regra da lei complementar, da lei orgânica da AGU, o artigo 28, inciso 1º, lei complementar 73, de 93, que dispõe que o advogado público federal é vedado a prática de atos relacionados à advocacia, né, a prática privada da advocacia fora das suas atribuições institucionais. Né. Em segundo lugar, né, a gente tem que a mediação é uma prática altamente regulada por lei. Então, a própria lei, ela dispõe de mecanismos, né, que garantem a imparcialidade do mediador. Então, o mediador ele está submetido aos requisitos de impedimento e suspeição do juiz. O mediador ele tem um dever de revelar, né, alguma dúvida justificada com relação à sua imparcialidade, e há também, né, uma série de mecanismos legais que garantem a confidencialidade da mediação. Além disso, os membros da AGU, desde 2016, eles não estão mais sujeitos ao regime de dedicação exclusiva, né? Então, há possibilidade, sim, de prática de atividades privadas, desde que não sejam potencialmente causadores de conflitos de interesses. E aí, nesse ponto, a gente traz que a mediação, ela é uma prática que ela é voltada para uma infinidade de assuntos, né? Então, a gente tem casos de família, a gente tem casos envolvendo disputa de condôminos, enfim. Então, há, sim, uma variedade de assuntos que são perfeitamente mediáveis e que é perfeitamente possível, sim, identificar conflito de interesse existente ali pela prática da mediação pelo advogado público federal ou não, né? Além disso, o membro da AGU ele pode exercer a advocacia pro bono em causa própria. Então, a própria AGU ela interpretou adequadamente essa disposição, essa vedação do artigo 28, inciso 1º, para dispor que o advogado público federal ele pode sim praticar advocacia nessas hipóteses. Então, a gente traz ali, né, uma série de argumentos, eu aqui busquei aqui resumir aqui para vocês, no sentido de que é recomendado e é permitido, sim, pela legislação, essa prática da mediação privada. Por quê? Porque hoje a gente tem, né, como eu disse, esse contexto normativo, a gente tem um artigo 3º do CPC, que ele vem a trazer um princípio regulador, um princípio norteador, né, de incentivo às partes, à prática da consensualidade. Então, a gente tem isso no CPC consagrado. O advogado ele exerce um papel ímpar na atualidade, né, é ele que vai identificar ali o método mais adequado, ele que vai orientar o seu cliente, então é fundamental que ele esteja capacitado para isso, né? É muito importante a vinda de atos normativos regulando acordos, mas também é indispensável que o advogado público federal ele tenha expertise de negociação, expertise de comunicação, porque só os atos normativos, especialmente em acordos complexos, eles não garantem a consensualidade. É importante que o advogado público ele disponha dessa prática que não se adquire só em livros, né? Esse conhecimento é importante ser praticado. Então, são essas aí as considerações que eu busquei aqui trazer para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Foi importante realmente aqui conhecer um pouco da trajetória, né, de um advogado público que acaba adentrando no terreno da mediação
né, até por um tema por um motivo que é um motivo profissional, e depois acaba sendo contaminado no sentido positivo, né, pela função, né, e passa a ver a mediação realmente como uma excelente oportunidade técnica de resolução de conflitos públicos, e depois até ultrapassando, né, mesmo o próprio terreno, a área dos públicos, isso se transforma e até na possibilidade, né, de se transformar numa função para além do terreno público, né? Eu acho isso bastante importante. Eu só provocaria a doutora Flávia, assim, para refletir, para depois, eventualmente, podemos conversar, isso se estende também à doutora Kaline, à doutora Elisa, sobre as suas impressões a respeito da comediação no setor público, né? Aquela mediação em que, na instância mediativa, né, da administração pública, para a resolução de um conflito, por exemplo, pode ser interessante que haja um compartilhamento da mediação com um representante do setor público e um representante do setor privado, pensando aqui nos conflitos envolvendo público e privado, né? Então, assim, qual seria a sua impressão, as suas impressões sobre a comediação e se ela pode, eventualmente, ser internalizada também no setor público? Sendo assim, passaria agora a palavra ao doutor Adolfo Braga Neto. E aí uma provocação também, doutor Adolfo, enfim, é um dos grandes mediadores, né, no Brasil, e sem dúvida, dentro da sua atuação, vem contribuindo enormemente para a institucionalização da mediação no Brasil, mas como os mediadores que têm, mediadores brasileiros, né, que tiveram aí a sua prática toda desenvolvida, sobretudo a partir de conflitos entre privados, como é que esses mediadores, que agora acabam também adentrando, né, no terreno dos conflitos público-privados, ou até conflitos públicos, como eles veem essa transformação? Como é que está sendo essa transformação para essa classe dos mediadores, vamos dizer assim, né, esse grupo dos mediadores que são tão atuantes, mas já eram atuantes em conflitos entre privados e agora passam a atuar também em conflitos envolvendo o público, não é, doutor Adolfo? Com a palavra, por favor. Bom dia a todas e todos. É uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhar essa conversa com a Elisa, com a Flávia e com a Kaline. Acho que, para responder sua provocação, professor Gustavo, vou me referir muito à trajetória da própria mediação, né? O nosso modo de entender, efetivamente, isso que me motiva. Aliás, um detalhe, eu sou da iniciativa privada e a mediação que me apresentou à área pública. Então, comecei a conhecer um pouco da área pública em função de trabalhos e de atividades justamente em órgãos públicos, propondo políticas, propondo programas de mediação para as comunidades, para órgãos públicos, de maneira interna, né? Então, o meu olhar, diferente um pouco, talvez, da Flávia, da Elisa ou da Kaline, é muito mais da iniciativa privada, podemos dizer. E aí vem justamente a sua pergunta, a sua provocação, que eu acho que é importante chamar a atenção, e penso que hoje, com os instrumentos que temos, não somente legais, porque, na verdade, o que me chama muito a atenção, justamente a experiência da AGU, ela, como bem colocou a professora Kaline, iniciou num momento em que, então, não existia nenhuma legislação e implementou a construção de uma nova cultura, né? Então, esse é um ponto que, no meu modo de entender, é fundamental que tenham claro que, quando falamos de mediação, estamos falando de um instrumento que não temos uma história para contar, que está sendo construído agora, né? E aí, ao pensar essa história que está sendo construída, por que não num contexto público, no momento em que as barreiras entre público e privado, penso eu que já não existem mais. Isso, eu estou entrando em algumas questões muito polêmicas, e acho que este é um momento que acho que
se avizinha nesse sentido, que, na verdade, isso remonta à nossa Constituição de 88. Então, tudo isso tem a ver com a construção que está sendo construído, tijolo a tijolo, passo a passo, de maneira, vamos dizer assim, lenta, como a professora Kaline apontou, porque é muito interessante, a lei prevê, quer dizer, o CPC obriga a institucionalização de câmaras de mediação, e se conta nos dedos ainda a iniciativa adotada pelos estados. Então, porque ainda não está claro qual é o instrumento, efetivamente, que está à disposição, não só para a área privada, mas também para a área pública, que é a mediação. E, no meu modo de entender, para ter claro o que a mediação se propõe, ela tem parâmetros e princípios muito claros que são trazidos na lei, né? E que, na verdade, a lei, o que ela fez? Consolidou e concretizou o que já existia na prática. Né? Então, por exemplo, eu particularmente, pela minha trajetória, parafraseando o que você comentou, do trabalho de institucionalização da mediação, ajudamos muitas câmaras privadas a construírem a possibilidade de prestar o serviço da mediação, mas eminentemente privado, né? E com o olhar da perspectiva privada. E é nesse sentido que hoje me entusiasma muito conversar com órgãos públicos e cumprimentá-los pela iniciativa de estarem dialogando sobre isso, estarem discutindo e verem como esse processo de consensualidade que está sendo construído aos poucos, que acho que deve ser dessa forma, vem promovendo um novo paradigma, que um exemplo claro é o que foi trazido tanto pela Flávia quanto pela Elisa. Então, devem ter outros casos que podem formalizar isso. E acho que, nesse aspecto, eu vou parafrasear uma fala sua, professor, que é de pensar o método dentro da sua essência. E aí, a mediação propõe um processo flexível. E aí, penso que é uma grande vantagem, e essa flexibilidade vai ser adequada a qualquer contexto. E eu, particularmente, sou de um viés que, quando está o conflito sempre é possível ser mediado. Essa perspectiva não é dada pela limitação em função do conflito, mas sim de quem participa do processo. Que eles vão dizer se é possível ou não. E aí, quando falamos nesse aspecto, estamos falando do processo em si, não estamos falando do resultado. E aí eu quero dizer uma crítica que eu sempre aponto, que quando pensamos a mediação como um método autocompositivo, nós estamos pensando o olhar muito do resultado, e temos que pensar muito no processo. O controle, outra vantagem, o controle é exercido pelos participantes, né? E isso promove o quê? Economia e agilidade. E queria somente fechar a minha fala com um elemento que me chama a atenção, queria chamar a atenção de todos aqui, a resolução, desculpe, a portaria recente que o professor disponibilizou ontem, da AGU, que acho que a Kaline está mais qualificada para isso, mas os aspectos de vários artigos que, no meu modo de entender, são um grande avanço, em termos não só para a mediação, mas justamente para uma construção de uma nova cultura, que penso que a administração pública está compartilhando disso. E aí me chama muito a atenção quando eles falam, deixa eu ver se eu localizo aqui fácil, falam dos requisitos mínimos para a celebração do acordo, e aí vem uma perspectiva que acho que aponta muito o que o professor Schiffer colocou. Eu olho muito a mediação pelo viés contratual, e aí a minha intenção de estudar um pouquinho a perspectiva do direito administrativo, como isso se enquadra, né? E aí esta portaria deixa bem claro o formato dessa celebração, desse acordo ou transação, e aí o que eles chamam de... deixa eu ver se eu localizo aqui... a perspectiva de adequação com o resultado que eventualmente venha a ser feito na transação,
que é um ponto que é fundamental, e, aliás, é esse ponto que me chamou a atenção na área pública. Então, como o professor bem colocou, eu me interessei pelo tema, muito embora sempre fui da área privada, pelo fato de ter sido escolhido como mediador em questões entre empresa privada e empresa pública. E muitas vezes a gente via algumas dificuldades na empresa pública em função dos parâmetros dessa transação possível. E tivemos a oportunidade de selar acordos como não acordos em função desse receio e desse medo que foi apontado pela professora Kaline, no sentido de quem vai transigir? Quem é este que vai transigir? Porque isso pode ser revisto no Tribunal de Contas, nos órgãos de controle. Então, no meu entender, todas essas discussões que estamos colocando nesse curso, que tenho o privilégio de estar, graças ao seu convite, são objeto de muita reflexão e objeto de muito querer aprofundar, e agradeço a oportunidade de estar aqui e de colaborar com essas breves falas com a Flávia, a Elisa e a Kaline. Obrigado, professor. Obrigado, doutor Adolfo. Bom, acho que da fala do doutor Adolfo fica bem claro que mediação, conciliação, a própria arbitragem, né, não podem mais ser vistos, se assim foram antes, ok, né, foi uma fase evolutiva, mas não podem ser vistos como métodos privados de solução de conflito. Fica muito claro isso. Só a realização desse painel já deixa evidente, né, que são métodos do direito. Acho que são métodos do direito de solução de conflitos. São técnicas, né, são métodos e técnicas que podem ser utilizados em quaisquer terrenos, vamos dizer assim, e que têm potencialidades de serem muito bem desenvolvidas, né, e também de serem efetivas. E aí, só concluindo o painel, mas já abrindo, né, para uma reflexão, o que eu gostaria, doutor Adolfo, assim, nessa nossa segunda, provavelmente última rodada aí, né, com a permanência de vocês, né, que muito nos honrou, muito, digamos que é mais corrente, é mais comum, né, que em cláusulas escalonadas, a mediação sempre venha antes da arbitragem, né? Então, a mediação como uma escala, né, para a arbitragem, claro, dentro da sua autonomia, dentro da sua independência, né, como instituto, mas primeiro a mediação e depois a arbitragem. Como na sua prática, né, doutor Adolfo, assim, a mediação vir dentro do processo arbitral? Então, assim, a gente tem as cláusulas med-arb como mais tradicionais, mas existe também a possibilidade das cláusulas arb-med, né? Da mediação não ocorrer previamente, como primeira escala, né? Ou como primeiras escalas, e ela ocorrer no transcurso do processo arbitral. Às vezes, né, isso se faz necessário ou até adequado. Então, gostaria depois, né, nessa rodada, agora, a segunda e última rodada do nosso painel, se o doutor Adolfo puder refletir um pouco conosco sobre essa questão das cláusulas arb-med, né? E não das med-arb, né? Bom, somente para fazer um fechamento, eu acho que é muito importante a gente estar discutindo mediação, né, na administração pública, e o que essa discussão, para além da prática, né, ela deixa mais evidenciado, na minha opinião, professora Kaline, eu até falamos um pouco disso no nosso artigo sobre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, à luz da nova lei de saneamento. A tutela administrativa efetiva. A relevância da tutela administrativa. E a gente não está falando de qualquer tutela administrativa, a gente está falando de uma tutela administrativa que, já que existe, que seja efetiva. E para ela ser efetiva, né, é muito importante que os órgãos públicos, os advogados públicos, os entes públicos possam fazer uso e bom uso dos métodos extrajudiciais de solução de conflito. A mediação, a conciliação, a negociação, a autocomposição, que na verdade é um fenômeno, né, onde vai se chegar à autocomposição, a própria arbitragem, dispute board, né? Então, assim, já que a tutela administrativa, a gente fala muito de acesso à justiça, né? O que é extremamente importante, é algo que foi muito inaugurado em termos de bases constitucionais pela Constituição de 88,
né? O judiciário tem um papel de protagonista na efetivação de direitos. Mas a gente não pode esquecer que antes do judiciário, que sempre vai ser provocado, a grande instância, a grande esfera de efetivação de direitos fundamentais, sociais inclusive, é a administração pública. Então, não faz sentido. Eu acho que agora a gente já está chegando nesse momento que, para mim, eu era um estudante, eu não conseguia entender por que e depois, como procurador do Estado, eu fui advogado público 15 anos, no Paraná, eu não conseguia entender por que eu não podia fazer acordo. Eu tinha 22 anos, 23, eu já entrei assim, né? Só que, enfim, como eu já era de aquário, eu tive que esperar as coisas acontecerem e ficar de cabelo branco para começar a ver isso acontecer. Né? Eu tinha 22 anos, eu me lembro, fui numa das minhas primeiras audiências, eu falei, nossa, eu vou fazer um acordo. O procurador-geral da época me chamou, você está maluco? Você não pode fazer acordo. Não existe acordo envolvendo o poder público. Né? Não era ele, mas estava dizendo em termos de prática e de cultura. Né? Ele falou assim, escuta, isso não existe. Se você quer fazer acordo, vai fazer advocacia privada. Né? E eu fiquei marcado por isso, falei, não, eu vou conseguir. Eu tinha 22 anos, eu me lembro muito bem, estou com 50. Passou bastante o tempo, né? Mas é muito importante ver que a tutela administrativa, se ela está prevista, se ela é, né, uma instância que nós temos que passar obrigatoriamente por ela não deve nem ser provocada. Ela tem que atuar de ofício. Essa é uma característica da esfera administrativa, diferente do judiciário. Logo, ela tem por obrigação, ela tem por dever solucionar conflitos. Então, há uma relevância constitucional da tutela administrativa. É tão relevante quanto a tutela judicial. E se a gente está falando de acesso à justiça, a gente está falando de acesso à jurisdição judicial, mas a gente está falando também de acesso à tutela administrativa efetiva. Não faz sentido tratar dos temas de maneira isolada. E por isso o sistema de justiça multiportas e a mediação que nós estamos discutindo aqui, ela se insere nesse contexto. Nós não podemos mais tratar dos temas de maneira isolada, equidistante, né? Nós temos que integrar numa mesma fala, numa mesma lógica, né? Então, me parece ser muito essa nessa toada nós temos que compreender os métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Eu vou passar a palavra agora rapidamente, na mesma ordem, doutora Kaline, doutora Elisa, doutora Flávia e também doutor Adolfo, né, para, enfim, as suas observações finais, a partir de algumas, não precisa passar por todas as provocações que eu fiz, aqui é um painel, mas escolher uma provocação, né, por gentileza, só para a gente fazer essa finalização. E aí, os nossos alunos estão fazendo algumas perguntas no chat. Se tivermos um tempinho, se vocês tiverem um tempo, nós fazemos também algumas perguntas aqui que os alunos estão fazendo. Doutora Kaline? Eu vou começar, Gustavo, pela sua primeira provocação, dos regulamentos. Nós estamos com uma lei de 2015 que fala sobre a regulamentação referente ao capítulo 2º, que até hoje não foi feita, mas nós, na AGU, minutamos lá na SECAF o decreto de regulamentação. É importantíssimo, eu acho que a gente vai ouvir a Elisa e a Flávia e o Adolfo, mas, assim, é uma falta imensa para a gente não ter o decreto ainda regulamentador. Nós temos várias normas internas, ordens de serviço, que fortalecem, sim, o acesso à Câmara. Porque não adianta você ter um direito e ele ser tão amplo que ele sufoca você ao ponto de você não poder exercitá-lo. Então, as pessoas têm as perguntas mais básicas possíveis. Quem pode provocar a SECAF? Como eu provoco a SECAF? Existe um protocolo eletrônico? Como é que são as reuniões? E isso tudo está disperso em ordens de serviço, em portarias, e eu acredito e confio sinceramente que 2021, já que não foi 2020, porque eu não acredito mais que nesses 3 meses saia o nosso decreto, mas ele foi minutado, revisto, revisado por alguns ministérios, pela Casa Civil. Eu acredito que esse decreto vai sair, pelo menos no primeiro trimestre de 2021, é a minha esperança. E, assim, ele vem principalmente regulamentar a parte de acesso dos particulares na SECAF, porque de 2015 para cá, a gente já tem... Na verdade, a SECAF sempre teve particulares na SECAF.
porque vários conflitos que nos eram trazidos por entes públicos tinham envolvidos pessoas jurídicas de direito privado, pessoas físicas, isso acontece comumente, inclusive em grandes mediações, a gente já teve envolvimento com particular. E agora a gente tem a possibilidade de sermos provocados por esses particulares, dos particulares iniciarem esses processos na SECAF. Essa foi a inovação da lei de 2015, que nós estamos esperando, confiantes e torcendo para que esse decreto venha logo e que realmente a gente possa divulgar os nossos filtros político-administrativos, porque é óbvio que a SECAF não terá perna para aceitar, principalmente os processos em massa e os processos em série, que não é da vocação da SECAF. A AGU tem uma estrutura, que é a Central de Negociação na PGU, que é justamente vocacionada para esses processos em série e esses processos em massa, e eu acredito que é por isso que a AGU tem essa política institucional de multiportas, porque a AGU é mediadora na SECAF, é negociadora na PGU, e na PGF, que a doutora Flávia faz parte, ela também tem várias... Existe na PGU Núcleo, em algumas especializadas também, centrais de acordo, então a AGU, ela veste vários chapéus aí nessa consensualidade. Enfim, eu acredito que tiveram várias provocações, mas eu também queria ter a oportunidade de serem lidas as questões feitas pelos participantes, eu acho importante. Eu vou deixar a palavra agora com a Elisa. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite mais uma vez, foi ótimo. Obrigado, doutora Kaline. Já passando a palavra para a doutora Elisa, a Priscila, que é a nossa aluna aqui, ela pergunta à doutora Flávia, por que entendeu pela incompatibilidade entre o exercício do advogado público e a mediação? Existe alguma ação questionando a portaria? Então, é uma pergunta da Priscila, que também é procuradora federal, salvo engano, a doutora Flávia. E aqui, o doutor Lúcio, que é nosso aluno também, ele faz uma pergunta a respeito do seguinte: não existiria uma incompatibilidade que vem muito calcada aí nessa nova portaria que o doutor Adolfo mencionou, mas não existiria uma incompatibilidade de se buscar um acordo desde que ele seja mais vantajoso para a administração pública? Quer dizer assim, a condição de vantajosidade, né? E aí, se o doutor Schiffler também quiser falar a respeito, está o doutor Gustavo Schiffler nos acompanhando, essa condição de maior vantajosidade, ou melhor vantajosidade, né? Para um acordo de ações que já estão judicializadas, ela não é uma incompatibilidade, né, com essa própria essência do acordo, quer dizer, não tem que se buscar, de alguma maneira, né, resolver o conflito, só se vai resolver o conflito pela busca de um acordo, se for mais vantajoso, né? Lembrando que essa portaria, ela se aplica aos processos que já estão judicializados, né? Que já estão judicializados. Então, doutora Elisa, e aí na sequência já a doutora Flávia e doutor Adolfo, e aí o doutor Schiffler eu já convido para fazer finalização do nosso painel. Bom, bem rapidamente, as palavras finais, né? Essa questão da vantajosidade, da minha impressão, para mim é um parâmetro em relação ao processo judicial, né? Não assim, uma vantagem em relação ao particular, eu vou numa ideia de ganha-perde, é ainda a lógica do ganha-ganha, mas que é vantajoso para a administração abrir mão do litígio judicial e aí celebrar um acordo que vai ter aí custos econômicos menores e talvez a questão jurídica sendo discutida ali não tenha chance de êxito se prosseguir o processo, né? É como eu interpreto, mas a portaria da AGU, então não vou perseguir nesse ponto. Eu queria falar da regulamentação também, como a Kaline falou, né? Eu também tive essa experiência prática, como a gente participei da regulamentação do centro na PGE do Rio Grande do Sul e realmente foi difícil, né, a gente conseguir regulamentar uma norma tão aberta como é o artigo 32 da Lei 13.140 e como é que a gente estabelecer ali parâmetros para o centro funcionar. Então, na experiência, a gente fez um regulamento igualmente aberto, mas para dar uma mínima institucionalização no procedimento, mas o centro foi se formatando no processo empírico mesmo. A gente abriu a porta, assim, vamos espiar o que vem aqui, e aí, conforme os casos que foram aparecendo, né, as ideias que a gente teve a partir de encaminhamento de casos para o centro, a gente foi conseguindo idealizar melhor o funcionamento
dessa Câmara Administrativa dentro da advocacia pública, né? Mas ela é fundamental, professor, porque, como a gente falou muito aqui, né, a administração não funciona sem haver um procedimento mínimo previamente regulamentado, né, seja em lei, seja um regulamento próprio do órgão. Então, acho que esse é o maior desafio nosso, é como é que a gente vai estabelecer parâmetros prévios para a realização de acordos, sendo que muitos a gente realmente, se ouvir na prática, é muito difícil prever que casos vão ser aptos a realizar acordos. Porque aí eu entendo essa questão que o professor trouxe, só para finalizar, da tutela administrativa, né, que é o dever da administração solucionar os conflitos, e, enfim, evitar uma onda, né, de litigiosidade, mas às vezes a administração ela não tem uma estrutura própria para isso. Ela não tem condições mínimas para se comprometer a uma tutela administrativa de forma adequada. Então, assim, né, é ruim não ter o acordo, mas é muito ruim ter um acordo não cumprido. Então, esse é um cuidado muito grande que a administração pública está tendo para a realização de acordos em nível extrajudicial, e às vezes o regulamento ele não consegue dar essa resposta, porque não vai depender da advocacia pública, né? A gente pode ter a ideia ali do parecer jurídico, dando toda a conformidade do acordo, mas a execução fica ao encargo mesmo da própria administração, que tem aí uma estrutura bem mais deficitária, se a gente for comparar com os órgãos de controle, com o judiciário, enfim, né? Então, é um desafio mesmo, o cumprimento de acordos totalmente na via extrajudicial. Muito obrigado, doutora Elisa. Passo a palavra, então, agora à doutora Flávia. Professor Justino, com relação a essa questão que você trouxe, né, da possibilidade de comediação em conflitos envolvendo a administração pública e particulares, né, se esse comediador poderia ser um particular, poderia ser um mediador privado. Eu entendo que o que se busca, né, acho que a gente tem que mirar é a efetividade da autocomposição, né? Então, e construir mecanismos, pensar em caminhos para que essa efetividade seja alcançada. A Kaline me disse que está vendo, né, já minutaram esse regulamento da CECAF, e creio que possam ter, né, trazido, de algum modo, essa possibilidade ou essa vedação, né? A gente tem, no âmbito da administração pública federal, a gente tem, né, quando se submete à arbitragem, a indicação dos árbitros, então a administração pública, ela tem ali uma lista de árbitros para ela poder indicar, então não vejo, pelo menos, né, desconheço que haja uma vedação legal, né, para que haja em situações excepcionalíssimas, considerando que, olha, de fato, para a gente alcançar essa efetividade, a gente precisa fazer essa autocomposição, é mais vantajoso, então, chame-se, então, mediador privado para fazer uma comediação numa situação amplamente justificada. Então, eu não vejo, a princípio, assim, uma dificuldade, mas eu acho que a administração pública ela tem que estimular cada vez mais que os seus próprios advogados públicos sejam devidamente capacitados, né, e possam exercer com maestria e com um profissionalismo adequado aquela atividade técnica. Né, a gente lembra que a mediação é um procedimento voluntário, então, o particular que não se sentir confortável ali naquela mediação ou naquela autocomposição ocorrida no âmbito de uma Câmara Pública, ele pode sair a qualquer momento, né, então é voluntário, e temos também, claro, as regras sobre imparcialidade do mediador, que deverão ser aplicadas ali também ao mediador público, para que esse princípio tão caro à mediação, ele seja observado. Ainda que a gente possa compreender que, em câmaras públicas, a mediação clássica ela pode não estar efetivamente ocorrendo, pode estar sendo, né, um misto de mediação com conciliação, mas eu acho que realmente a legislação ela dispõe de uma série de mecanismos, de uma série de comandos que a gente pode deles se valer para alcançar a efetividade daquela autocomposição. A gente tem que estar sempre mirando nisso aí. Com relação à pergunta da Priscila, prazer, Priscila, que bom ter aqui uma advogada pública federal aqui conosco.
Olha, Priscila, o parecer que instigou essa orientação normativa, isso é uma das ponderações que a gente faz, ele colocou no mesmo balaio a mediação, a arbitragem, o compliance, né, a negociação. E aí a nossa crítica é essa: cada instituto tem as suas particularidades, né? Então, fica difícil você sustentar a vedação à mediação privada utilizando um viés que seja aplicado à vedação à arbitragem privada, que seja aplicado ao compliance privado, né? Então, inclusive, a própria doutrina que o parecer se utiliza para poder embasar essa vedação à mediação privada não é uma doutrina especializada em mediação, né? Então, a gente pode também, são detalhes que a gente vai verificando ali, e isso quem pega, quem pesca, é quem está ali estudando, né? Então, eu realmente me especializei em mediação, estudo mediação, é minha praia, eu gosto disso, e aí esse olhar crítico, naturalmente, ele surge, né? Então, vale a pena dar uma lida ali no nosso artigo, né, para entender melhor, mas basicamente o parecer procura vincular a atividade da mediação como se fosse própria, como se fosse uma atividade assim muito ligada à advocacia, o que não é, né, propriamente, e também buscando ali justificar de que haveria esse conflito de interesses, né, pelo fato de nós, advogados públicos federais, não estarmos mais sujeitos ao regime da dedicação exclusiva. Então, o que pega é justamente a questão do conflito de interesses. Mas é o que a gente fala, conflito de interesses é uma questão altamente subjetiva. Então, você precisa analisar caso a caso. Fixe estándares de comportamento, né? Fixa regras gerais, mas que não sejam absolutamente impeditivas e que dificultem essa capacitação dos advogados públicos federais no momento em que eles são justamente altamente demandados para se utilizar desses métodos, né? Para estarem preparados para verificar as circunstâncias e encontrar o método mais adequado para a solução daquele conflito, que é o que a gente objetiva. Então, vamos estimular uma construção, né, de uma sensação de que, olha, vamos contribuir para a sensação coletiva de justiça. O que a gente pode fazer para isso, né? É difícil fazer acordo, gente. É difícil, nem sempre dá, né? Eu, quando tenho que atuar de forma contenciosa, eu atuo de forma contenciosa, sim, né? Mas eu também tenho aquele olhar para, olha, eu acho que aqui cabe, aqui dá para a gente resolver e conversar. Pode não resolver, mas eu acho que cabe uma conversa aqui, tá bom? Então, era basicamente isso. Obrigado, doutora, mais uma vez. Então, passamos agora para o doutor Adolfo e depois ao doutor Gustavo Schiffler para fechamento dos nossos trabalhos de hoje. Obrigado mais uma vez, professor. Só pontualmente responder, porque já estamos adiantados a hora. Concordo plenamente com as palavras da Flávia. A comediação acho que é até recomendável para casos com administração pública e de repente, empresas privadas. Eu acho que eu sou uma pessoa que defende muito a comediação, porque são duas cabeças a ajudar a pensar sobre o que envolve o conflito, e acho que só quem vai se beneficiar disso são os próprios participantes do processo, né? Com relação à ARBMED, particularmente já tive algumas experiências. Num primeiro momento tem uma aparência de uma limitação em função do que está sendo dialogado, está sendo levado para a mediação, mas em função da amplitude da mediação, acabamos entrando em temas que era inicialmente da alçada dos árbitros, mas que, por força da composição entre os participantes no processo de mediação, acabaram construindo e devolvendo depois para a arbitragem o restante. Então, aí vem um componente que acho que é muito bem similar ao que o professor defende, que é justamente o pragmatismo, né? O pragmatismo tem a ver com a possibilidade de você ter a flexibilidade dos procedimentos, claro, tendo sempre como respeito a perspectiva da essência dos métodos, né? E só para finalizar, muito pontualmente, o que me chama a atenção nessa resolução, nessa portaria da AGU,
que o Lúcio reproduziu no chat, é justamente o conceito de vantajosidade. E aí queria pegar o gancho da Elisa, lembrando, e aí vem um componente da própria mediação. Quando falamos vantagem em função do resultado, não estamos falando da vantagem com relação ao outro. Então, não é a vantagem com relação ao meu oponente. É a vantagem para mim, eu como órgão público. E a mesma coisa para o órgão privado. Porque não é possível um entendimento ou um acordo se não for vantagens mútuas. Então, esse é um ponto fundamental que a Flávia deve saber melhor que eu. Nós, no contexto da mediação, vamos pensar junto, e esse é o trabalho que o mediador se desenvolve, é pensar junto o que significa a continuidade daquela demanda e quais os efeitos, não somente econômicos, mas os efeitos pessoais e os efeitos, eventualmente, de encaminhamento em função daquele momento, e que não entra só o aspecto econômico, porque estamos falando de desgastes e até desgastes pessoais. E aí queria somente fechar com um exemplo prático que aconteceu, justamente que eu comentei com a Elisa e a Flávia, que tivemos ontem, conversando sobre essa apresentação, foi justamente, nós tivemos a oportunidade de estar na qualidade de mediador num processo entre empresa pública e privada, que não foi possível acordo. Só que no âmbito da mediação, eles falavam não era nada casado, de futuras licitações que eles estavam interessados em interessar. Isso significa o quê? Que foi retomado o diálogo entre eles para negócios futuros, né? E na entrada de licitações futuras com aquele órgão e aquelas empresas da iniciativa privada. Então, o que eu quero dizer? A mediação tem, e aí volto do que eu falei anteriormente, tem a proposta do quê? De propor o diálogo. O que vai resultar é de responsabilidade de quem participa do processo. E, é claro, são convidados a pensar dentro dos parâmetros, sobretudo nos aspectos que demandam a administração pública, que é o elemento base de toda a construção desse consenso ou não, ou da possibilidade de resultado ou não. Obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Adolfo. Só aproveitando a sua fala, e já passando a palavra para o doutor Gustavo Schiffler, dizer que uma mediação alcançou seus objetivos não significa dizer que ela tem que finalizar ou tem que chegar a um acordo, né? É uma lógica diferente, né? A arbitragem, por exemplo, né, se espera da arbitragem, por ser um método heterocompositivo, que haja uma decisão. Pode haver um acordo também no transcurso da arbitragem, né, do processo arbitral. Excelente. Mas a mediação, para ser considerada uma boa mediação ou efetiva, não quer dizer que ela tenha que chegar num acordo. A melhoria do diálogo, a melhoria relacional entre as partes, né, como disse agora o doutor Adolfo, eu diria que vale até mais, né, no sentido de uma consideração, de uma qualidade da mediação, do que o acordo em si. Se ele não existe essa relação de causa e efeito. Se busca o acordo, sem dúvida, porque o acordo ele vai solucionar, né, no todo o conflito, mas se a relação das partes já melhorou em virtude da mediação, esse é um resultado que deve ser louvado, né, e isso torna o processo mediativo qualificado ou de qualidade, né? Eu acho que isso é importante. Bom, dito isso, então, vou pedir ao doutor Gustavo Schiffler que faça, né, o fechamento do nosso painel, agradecendo a todos pela atenção, a todos os participantes, a doutora Kaline. Prometo, Kaline, que vou lhe dar férias agora, somente 2021 que vou lhe incomodar. Muito obrigado. Agora, de jeito nenhum. Acho que eu vou revogar essas suas férias, Gustavo. Muito obrigado, Kaline, pela sua participação, pela interlocução constante. Doutora Elisa também, prazer tê-la aqui de novo na nossa disciplina. Doutora Flávia também, com esse depoimento, né, de como a mediação transformou a função de uma advogada pública, é tão importante ouvir isso. E o doutor Adolfo também, nessas considerações, né, que vão aí de uma atuação muito qualificada como mediador no Brasil. Doutor Schiffler. Obrigado, professor Justino.
Quero iniciar cumprimentando aqui os nossos convidados, né, pela excelente contribuição que deram ao nosso curso. Professora Kaline, professora Elisa, professora Flávia, professor Adolfo. Também cumprimentar e parabenizá-los, né, pela posição que ocupam hoje na fronteira aí do desenvolvimento desse instituto consensual, que é a mediação, e mais especificamente aplicada a esse nosso contexto tão sensível, que é a administração pública. Esse trabalho precisa ser feito por pessoas, né, precisa ser feito por pessoas dedicadas, e quando nós vemos a presença aqui de vocês no nosso curso, nós nos sentimos mais seguros e confiantes de que isso tudo está acontecendo, porque não basta um contexto normativo favorável, nós precisamos ter uma cultura favorável ao consenso na administração pública, que é aquela travessia que nós já falamos em algumas aulas aqui, a travessia em prol do consenso na administração. Porque foi aqui provocado, mas também não quero alongar a discussão, e só colocar um tijolo a mais nisso que já foi construído. A vantajosidade, esse é um ponto central para a administração, a vantajosidade é um ponto central, como muito bem disse o doutor Adolfo, ele é um elemento central de qualquer acordo, para ambas as partes. Né? É errado a gente pensar que um acordo celebrado significa que alguém teve uma vantagem em relação ao outro, ou seja, que alguém teve uma desvantagem. Essa é a grande beleza do método consensual, porque o diálogo, a aproximação que permite o diálogo, reduz a assimetria de informação entre as partes e permite que as partes elaborem soluções que antes não eram vistas nem cogitadas, que são soluções melhores para todas as partes. Né? Quantos processos transitados em julgado no mérito nós temos de desapropriação no Brasil, que estão transitando com juros de 12% ao ano em desfavor do erário? E quantos processos de desapropriação em que os que foram desapropriados estão ansiosos esperando por esses valores? Ou seja, esses 12% ao ano, às vezes, não significam um benefício para quem está esperando, que precisa agora do valor. E para a administração pública, pagar agora é muito mais vantajoso também do que continuar pagando um juros exorbitante. Então, quando a gente analisa soluções que sejam vantajosas, como disse ali na questão da portaria tratada, sob o ponto de vista jurídico e econômico, não significa que isso seja pior para outra parte, porque a questão temporal, que é a antecipação do fim do litígio, traz benefícios econômicos para ambas as partes e jurídicos também, desnecessidade de alocação de pessoal, por exemplo, para acompanhamento desses processos. Então, essa é a grande beleza, a gente perceber que o acordo, a chegada do acordo, do consenso pode ser vantajosa, pode e deve ser a todos. Né? E isso só é possível de ser obtido mediante diálogo, que no caso é facilitado por um terceiro mediador, o que é magnífico. E por último, né, dizer o quanto nós estamos ansiosos e qual grande a expectativa de termos as regras bem definidas para o que eu vou chamar aqui de acesso à mediação, né, com a administração pública. Quão pesaroso é você, né, enxergar e perceber a posição de alguém que foi contratado pela administração pública e não consegue um diálogo qualificado. E, portanto, a mediação, você pode ter o direito de acesso a essa mediação, a depender de como for regulamentado. Né? E nós estamos na expectativa que saia esse regulamento no âmbito federal, para a gente já ter um bom parâmetro, já saber quais são os casos, quais são as métricas, quais são os valores, né, de contratos que, por exemplo, contratos podem ser submetidos. Eu acho que isso vai ser algo magnífico, muito, muito positivo para essa travessia em relação à consensualidade. E, por fim, o quanto nós também estamos depositando as nossas confianças de que a tecnologia vai permitir uma expansão em escala da quantidade de casos de litígios públicos, privados, que poderão ser submetidos a esse qualificado meio de solução de controvérsias. Acreditamos que, com o uso dessas tecnologias que estamos já habituados aqui nesse período de pandemia, que se estenda e que se permaneça, facilitando, então, sessões, né, de mediação, procedimentos de mediação, conciliação, não só para os casos extremamente valorosos e complexos, mas para os casos importantes também, que não sejam aqueles
pinçados, para que a gente tenha aí um cenário de maior acesso a essa possibilidade de mediação. Dito tudo isso, né, quero agradecer aqui mais uma vez a todos os nossos participantes, aos alunos, especialmente aqui também ao professor Felipe Stefan e ao professor Justino, pelo privilégio que é passarmos aqui pelo menos uma vez por semana, de 3 a 4 horas, discutindo esses mecanismos de solução de controvérsias tão relevantes para a administração pública. Desejo a todos aí uma excelente semana, devolvo a palavra ao professor Justino para fazer aí o encerramento final. Muito bem, muito obrigado, Schiffer, muito obrigado a todos os nossos panelistas, esperamos encontrá-los em outras oportunidades. A minha equipe diz, professor, como o senhor dá trabalho para os outros, né? Mas o meu convite sempre é um convite à reflexão. Quem me conhece mais de perto, né, antes de me criticar, né, tenta me conhecer e saber, enfim, exatamente como é que eu trabalho, como é que eu penso, como é que eu faço o meu diálogo como jurista. O que eu gosto é de fazer um convite à reflexão, e é o que nós fizemos nesse painel tão belo, né, que foi gravado e vai ser disponibilizado a todos. Acredito que até amanhã eu consigo passar o vídeo para os nossos convidados e também já disponibilizar no YouTube, e peço a gentileza, se puderem também, de divulgar, enfim, esse nosso trabalho belíssimo aqui nessa manhã, dentro do nosso curso de mestrado, doutorado, arbitragem e dispute board envolvendo a administração pública no Brasil. Muito obrigado a todos, uma excelente tarde e até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado, boa tarde.